Olá, queridos amigos, Deus os abençoe poderosamente nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje, vamos para águas profundas. O texto está aqui em Ezequiel, capítulo de número 47, versos 3 a 5. Diz assim: O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda mais outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Queridos, temos aqui mais um ensino poderoso de Deus para o profeta Ezequiel, que começa falando sobre as águas que saíam de dentro do templo. Essas águas saíam e começavam a submergir esse homem. E algo muito especial começa a acontecer, porque quanto mais ele se aproxima, mais o que vai estar acontecendo, a água começa a pegar o tornozelo, depois a água vai no joelho, depois a água vai aqui na altura da cintura, nos lombos, até uma hora que ele já não podia mais se concentrar ali, não conseguia mais ter domínio sobre si e ele tinha que nadar. Vamos entender um pouquinho isso. Assim é a nossa jornada cristã, a nossa caminhada com Deus, fruto do nosso relacionamento com Ele. No primeiro momento, damos os primeiros passos. Os nossos pés começam ali a tomar aquelas primeiras águas, a água vai no tornozelo. São os primeiros passos, as primeiras experiências, nossos convites à fé. E isso é maravilhoso, porque nesse instante, queridos, começamos a ter os primeiros passos com o Senhor. E aí temos o experimento de agora não só mais ouvir falar dele, mas caminhar com Deus. Logo em seguida, a água vem no joelho. Quando a água está no joelho, a gente já perde um pouco do controle. É o momento em que a gente começa a confiar em Deus. A gente já perde um pouco do controle e esse é o ponto-chave em Deus. Ele diz de maneira muito clara que nós precisamos abandonar a nossa forma de coordenar e administrar tudo, porque agora entra em ação a coordenação de Deus sobre a nossa vida. É por isso que existe a terminologia Senhor e nós servos, porque existe alguém, né, acima das nossas vidas para nos conduzir ao êxito, a esse relacionamento maravilhoso com o Criador. Logo depois a água vem nos lombos. Quando a água vem no lombo, aí você já perdeu o controle de muita coisa. É como você entra, né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente está aqui na praia toda hora, e quando a água ela vem na altura da cintura, você já não consegue muito trafegar. Porque nesse momento que a tua entrega é ainda mais, você consegue caminhar com Deus de maneira mais profunda, de maneira mais intensa, e você percebe que em muitas vezes quem está conduzindo o barco é Ele. E não tem muito como seguir contra a maré no que diz respeito a Deus. Porque no que diz respeito a esse mundo, nós temos que ir na contramão do sistema mesmo, na contramão do fluxo desse mundo. Mas, quanto a Deus, queridos, você começa a perder ali, você percebe que é o sem mim nada podeis fazer. Né? Ou seja, o Senhor está começando a coordenar tudo. Ontem, por exemplo, tivemos um milagre maravilhoso do nosso irmão Nando. Nando e a Tati, eles tinham estado no culto nosso lá em quarta-feira, nosso culto à noite, nosso culto de avivamento, foram para sua casa, moram em Piratininga, na região oceânica de Niterói. E de repente, queridos, eles colocaram as crianças na cama e tudo mais, foram dormir. E ele ouviu, o Nando já dormindo com a Tati, ele ouviu um barulho de porta batendo. A porta batia, 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 ele abriu o olho e ele visualizou um homem ali batendo na porta. Batendo na porta, um homem tentando empurrar a porta. Ele visualizou isso.
E ao lado da porta estava o bercinho da nenenzinha, da Milena, que acabou de nascer, acho que tem 2 meses. E aí o que aconteceu? Ele percebeu, ele visualizou o homem tentando abrir a porta e a porta batia no bercinho. Tanto é que esse barulho o fez acordar. Ele, caramba, o que é isso? Estou invadindo a casa. Ele foi lá, pegou o cachorro correndo, deu a volta e, né, avisou para a esposa, ó, tem alguém tentando invadir a casa, se liga aí. E naquele instante, meus amados, o que aconteceu? Ele deu a volta. Quando ele deu a volta, ele não encontrou homem nenhum. Ele viu a Tati com os olhos abertos. Tati, falando para ele, Nando, corre aqui, corre aqui. E quando olhou, ela visualizou no bercinho para ver se estava tudo bem ali, viu que o homem já não existia mais homem, ela visualizou. A Milena estava sem respirar, roxa já, queridos, estava ali, né, engasgada ali, falecendo. Olha que loucura. Então, procuraram acender as luzes depois, ela fez a manobra, reanimou a nenenzinha e tudo mais, ficou ótima. Acenderam as luzes, procuraram tudo. Meus amados, não tinha nada nem ninguém. Deus mandou o seu anjo para justamente avisá-los que a nenenzinha estava ali precisando de ajuda. Olha que milagre. E esse vai para o último ponto. Quando a água ela entra numa esfera que você já não consegue nem mais andar, e agora é só nadando. Foi que Nando e Tati experimentaram. O momento em que Deus entra no circuito e você vê o sobrenatural acontecendo o tempo inteiro. Você é batizado no Espírito Santo, você consegue ter um nível tal de relacionamento com Deus muito mais profundo, a ponto de você ouvir Deus, você visualizar as coisas que Deus está fazendo, a ponto de visualizar todo o fluxo do Senhor de uma maneira tão intensa, que agora acontece o que João 15 fala. Ele falava, eu e o Pai somos um, não é verdade? E ele fala isso de maneira muito clara, né? Que nós, se nós estivermos nele, assim como ele está no Pai, nós pediremos o que quisermos, queridos, e será feito, porque a nossa linguagem com Deus vai ser tão íntima que a gente vai falar a mesma língua, exatamente como Jesus e Deus faziam. Então estaremos sendo um com o Senhor. E ele mesmo fala, olha, não chamo vocês mais de servo, chamo vocês de amigo, porque eu tenho dado a conhecer, eu estou ensinando para vocês tudo que eu aprendi do meu Pai. Então, águas profundas. Eu queremos convidar você para buscar águas profundas, para mergulhar profundamente na palavra, para dedicar períodos de oração, para mergulhar, sabe, buscando a presença de Deus lá no santuário, na casa de Deus, querido. Se você não tem igreja, queremos convidar você, vem para o Novos Rumos, vem estar aqui com a gente. Se você já é do Novos Rumos, fique ainda embrasado cada vez mais. Se você já tem uma igreja, que você seja uma bênção, uma potência lá na igreja que você está. Amém? Mas Deus chama você para águas profundas, que você possa ser um servo dedicado, ainda mais empenhado, mergulhando no que Deus tem para a tua vida. Inclusive, eu quero fazer um convite especial para você. Nós teremos, querido, do dia 14 ao dia 18 de fevereiro, nosso retiro de carnaval. Nós já fazemos há mais de 20 anos. Meus amados, uma benção. Deus separou para nós uma pousada maravilhosa chamada Costa Verde, lá em Xerém. Ar-condicionado, frigobar, suíte, tudo lindo. Tudo isso para mim e para você, e o preço está muito bom. O lote, nesse momento, R$ 650 e acaba agora, dia 11, domingo. Então, corre, aproveita aí, vem estar com a gente. Vai ser uma bênção. Queridos, vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, guarda e abençoe meu irmão, a minha irmã, e que eles possam ter, Senhor Deus, experiências cada vez mais profundas com o Senhor. Que não venhamos a ter relacionamentos rasos contigo, mas profundos. Queremos ouvir a tua voz, queremos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, queremos que o Senhor nos guie. Fica conosco. É o que nós te clamamos e pedimos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe poderosamente nessa sexta-feira. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus, dê um novo rumo à tua vida. Fica com Deus, ótimo dia e vamos para águas profundas. Vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Um beijo. Fica com Deus. Paz!